Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já sentiu que está tudo travado? Está sentindo? Você precisa que a unção de milagres seja destravada na sua vida? Vamos ver o que Jesus diz para gente em Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso, digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. O que Jesus está falando? Ele está falando de várias coisas aqui, não é? Ele está falando de oração. Não adianta você, não está acontecendo nada, mas você não está orando. Você está ouvindo muitas pessoas, você está ouvindo muitas pregações, você está o tempo todo conectado a algo, mas você não está orando. A oração é a ponte que te leva até a fonte de milagres. Então você precisa orar. Depois o Senhor diz, tudo que você pedir em oração, você precisa ter fé. Se você estiver orando, eu sei que não vai acontecer mesmo. Fé é lidar justamente com algo muito difícil, porque a nossa mente é limitada. A gente não entende e a gente quer entender tudo, mas não pode entender. Se você só fosse subir no avião, o dia que você entendesse como é que funciona, você nunca iria, não é? Mas você, quando você vai para uma viagem de avião, você acredita que o piloto é habilitado, que o avião ele também já foi revisado, que ele está tudo bem, está tudo ok com ele, que o piloto conhece a rota. Isso é ter fé, é um nível de fé em coisas naturais. Mas você precisa ter a fé para o sobrenatural. E é isso que Jesus diz. Olha, você precisa ter oração, é uma oração de fé e você precisa pedir no meu nome. Mas quando a gente fala de fé, eu gostaria que você olhasse para o seguinte, amanhã, antes de falar do assunto fé, o assunto agora é pela manhã. Pela manhã, o que acontece? Quando você entrega o dízimo do teu tempo, que é pela manhã, você está começando o dia e o que está escrito na palavra? Que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Você precisa se encontrar com Deus pela manhã. Não saia de casa sem orar. Não saia de casa sem você ter o seu momento com Deus. Em segundo momento, nós temos um exemplo. Todos os dias pela manhã, Deus abria a porta dos céus e derramava maná sobre o seu povo, a provisão para o seu dia. Aliás, Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você pensa que tudo isso é natural. Não é natural, você orou com fé, Deus abre as portas dos céus e envia a provisão para você. E tem mais uma coisa, olha o que Davi dizia, agora eu vou ler para você. Salmo 5, versículo 3. Davi, ele dizia o seguinte, pela manhã ouvirás a minha voz, Senhor. Então, uma chave para destravar milagres é a oração. A outra chave é orar pela manhã. Tudo bem, ore em todo o tempo, ore de tarde, ore de noite, mas você não pode começar o seu dia sem a oração. Tem uma pessoa na Bíblia, discípulo de Moisés, você já sabe então, Josué, que ele orava, ele tinha fé e ele começava o dia dele falando com o Senhor. E por isso ele tinha a unção de milagres destravada na vida dele. A gente vê isso em Josué capítulo 10. Nós temos algo o mais inusitado possível. Josué está no meio de uma batalha, o sol começa a declinar e sem luz ele não iria conseguir terminar aquela batalha. Então, de uma forma muito ousada, ele sabia, ele tinha uma direção de Deus, essa batalha tem que acabar hoje. Então ele disse, bom, o Senhor vai ouvir a minha oração, porque essa oração é uma oração com propósito. Eu quero que essa batalha seja vencida, porque o povo de Deus precisa de alívio. Então, olha a oração de fé de Josué. Em Josué capítulo 10 está escrito o seguinte, ele fez a seguinte oração no versículo 12. Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou
até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu. Não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Deus ouviu a voz de um homem para algo tremendo. O sol parou, o dia prolongou, porque Josué precisava, era uma oração com propósito. Não teve nenhum dia como esse, em que Deus quebrou a lei natural, a lei de todas as coisas, para atender a oração de um homem que tinha fé. Você acha que a luta que você está travando, que a dificuldade que você está vivendo, que Deus não vai fazer o mesmo quando você orar, mas orar com fé? Sim, é lógico que Deus vai realizar. Deus vai realizar sinais, Deus vai realizar prodígios, Deus vai realizar maravilhas, porque Ele quer atender a sua oração. Mas você precisa orar. Quando Jesus ele falou que tudo que a gente pedisse em oração Ele atenderia, tem um contexto antes. Jesus passou por uma figueira, amaldiçoou, e depois ele disse, e eles ficaram maravilhados. Como assim, Jesus? O Senhor funcionou a sua oração? Como assim? E Jesus falou para eles, olha, tudo que você pedir, se você falar com fé para uma montanha, para uma grande dificuldade, para ela sair de um lugar e ir para o outro, ou seja, para sair da tua frente, vai acontecer, porque é a oração de fé que Deus responde. Deus gosta porque fé é confiança. Eu confio na fidelidade de Deus, eu confio no poder de Deus, eu confio que Ele diz que Ele me ouve a oração, eu confio em Deus. E essa confiança agrada o coração dele e Ele libera a fonte de milagres, não só para te surpreender, mas para impactar todo mundo que está ao teu redor. Qual foi o efeito em todos aqueles que estavam com Josué? Um grande impacto. Todos foram impactados grandemente pelo sol ter parado, só para que Josué pudesse realmente ter a vitória. Eu não quero aqui dizer para você uma vida vitoriosa, não, só uma vida de bênçãos, de milagres. Nossa vida já é sobrenatural. Porque nós vivemos num mundo com um grande adversário, nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Então, só o fato de você ser protegido já é sobrenatural. Eu estou falando desse tipo de proteção. Eu não estou falando de isenção de problemas, não estou falando de imunidade. Afinal de contas, Sadraque, Mesaque e Abdenego eram fiéis a Deus, mas tiveram que passar pela prova da fornalha. Afinal de contas, José era fiel a Deus, mas precisou passar pela cisterna, pela prisão, pela injustiça. Daniel era fiel a Deus, mas ele passou pela cova dos leões. Mas todos esses exemplos que eu disse para você, eles têm algo em comum. E é o quê? Todos eles tiveram presença de Deus. Todos eles tiveram um milagre tão grande que impactou todos que estavam ao seu redor. A nós, porque nós lemos até hoje e ficamos impactados. Como assim que Daniel ele entrou numa cova com leões famintos e ele não foi nem arranhado? Como assim que Sadraque, Mesaque e Abdenego entraram numa fornalha e nem cheiro de queimado eles tiveram, nem assim, nem a sobrancelha, nem os cílios, nada? Por quê? Porque Deus preservou pessoas que oraram antes de passar pela prova. E eu digo, tem uma música, né? Cantando, que é a Cassiane canta, que é passando pela prova, cantando louvor, é isso mesmo. Vamos passar pela prova cantando louvor. Mas vamos passar pela prova orando nesta manhã? Coloque aqui nos nossos comentários o seu pedido de oração e diga, eu creio no impossível e a minha fonte de milagres vai ser destravada nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, queremos orar agora todos juntos e dizer que nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder e hoje, antes de qualquer coisa,
Senhor, nós queremos chegar na Tua presença. Entregamos as preocupações, os fardos, os impossíveis diante da Tua presença. Tomamos posse pela fé dos milagres que o Senhor já liberou. Que este dia seja marcado pelo Teu poder, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Receba esta unção de fé. Que a presença de Deus te acompanhe durante todo o dia de hoje, que as misericórdias do Senhor se renovem sobre a sua vida hoje, e se este devocional te ajudou, compartilhe com muitos no WhatsApp, em todos os grupos, deixa seu like e também se inscreva no canal.